Continuação da leitura do Animus e Anima, da Emma Young. Chegamos aqui a uma diferença muito importante entre o problema do ânimos da mulher e o problema da ânima do homem, que, segundo me parece, merece a nossa atenção. Quando o homem descobre sua ânima e tem de brigar com ela, ele precisa aceitar algo que para ele até então tinha pouco valor. Nesse caso, não faz muita diferença que a figura da ânima, seja ela imagem ou pessoa, haja de maneira fascinante, atraente e, portanto, valiosa. Muitas vezes o feminino em si teve, até agora em nosso mundo, quando comparado ao masculino, o valor de algo inferior, e somente agora começa-se a se fazer justiça a ele. Expressões como apenas uma garota ou uma moça não faz uma coisa dessas, um comportamento que o representa como desprezível e inferior, são bastante característicos. Também nas nossas leis, nas quais até pouco tempo atrás, em muitos lugares até hoje, o homem declaradamente precede a mulher, tem mais direitos, é seu tutor, etc. Essa concepção era dominante em todos os lugares. Em consequência, o homem, quando estabelece relações com sua ânima, tem igualmente que descer do pedestal em que está. Precisa vencer uma resistência, superar seu orgulho, quando ele reconhece a senhora, segundo Spitler ou She That Must Be Obeyed, como a chama Rider Haggard, como a mulher é diferente. Com a mulher diferente, não se chama o ânimo de He That Must Be Obeyed. Pelo contrário, pois instintivamente é demasiado óbvio para a mulher obedecer à autoridade do ânimos, ou também do homem, com subserviência de escrava. A concepção de que o masculino tem em si mais valor que o feminino está em seu sangue, por mais que ela conscientemente pense de outra maneira, e contribui muito para acentuar o poder do ânimos. O que precisamos superar em relação ao ânimos não é o orgulho, mas sim a falta de confiança e a resistência da indolência. Para nós, não é como se tivéssemos que subir a montanha, a não ser quando se é idêntica ao ânimos, mas como se tivéssemos que provar nosso valor, o que com frequência requer coragem ou força de vontade. Para nós é como se fosse uma petulância quando opomos nossas próprias convicções incompetentes aos julgamentos do ânimos e do homem, que reivindicam validade universal. E muitas vezes não é pouco que custa animar-se a uma tal igualdade espiritual a que tudo indica atrevida, pois aí pode-se facilmente ser mal compreendida ou julgada de forma errônea. Mas sem esse ato de insurreição, ainda que se tenha que sofrer as consequências, a mulher nunca se libertará do poder do tirano. Visto de fora, ele parece muitas vezes ser exatamente o contrário, pois com demasiada frequência surge uma segurança arrogante, um aplomb que não admite que admite absolutamente nada, e nota-se menos a timidez e a falta de convicção em si mesma. Na verdade, essa atitude obstinada e confiante, ou até mesmo combativa, deveria ser confrontada com o ânimos, e às vezes é bem isso o que pretende. Mas em geral, ela é o sinal de uma identidade mais ou menos completa. Não somos somente nós na Europa que sofremos desse culto aos homens que sem dúvida ainda sobrevive, ou melhor, dessa supervalorização do masculino. Também na América, onde se costuma falar de um culto à mulher, a coisa no fundo não é diferente. Uma médica americana com grande experiência me disse que todas as suas pacientes sofrem com a inferioridade do próprio sexo e que ela, antes de qualquer coisa, precisava insistir com todas que concedessem ao feminino o valor que lhe é devido. Em contrapartida, são raros os homens que têm pouca consideração para com o próprio sexo, ao contrário, em geral eles se orgulham dele. Moças que gostariam de ser rapazes há muitas, mas um rapaz que gostaria de ser uma menina é visto como algo quase depravado. A partir desse estado de coisas, o posicionamento da mulher em relação ao ânimos resulta naturalmente muito diferente do que o posicionamento do homem em relação ao ânimo. E muitas manifestações ligadas a isso que o homem não pode compreender como paralelas à sua vivência da ânima e vice-versa, devem ser atribuídas ao ponto de vista de que, sob esse aspecto, as tarefas do homem e da mulher são diferentes. Sem dúvida, há sacrifícios também para a mulher. Para ela, tornar-se consciente significa a perda de um poder especificamente feminino. Com a sua inconsciência, e graças a ela, a mulher exerce um efeito mágico sobre o homem.
uma magia que lhe confere poder sobre ele. E por sentir isso de maneira instintiva e não querer perder esse poder, ela muitas vezes opõe-se com tenacidade à conscientização, mesmo que espiritual como tal pareça-lhe bastante desejável. Muitas mulheres mantêm-se, por assim dizer, artificialmente inconscientes somente para não ter que fazer esse sacrifício. Mas é preciso, no entanto, que mas é preciso dizer, no entanto, que nisso muitas vezes a mulher é também corroborada pelo homem, pois muitos homens encontram prazer exatamente na inconsciência da mulher e colocam todos os obstáculos possíveis em seu caminho, rumo a uma maior consciência que parece a eles incômoda e desnecessária. Outro ponto que costuma passar despercebido e que eu também gostaria de mencionar agora está na função do ânimos em relação à ânima. A concepção corrente é que ânimos e ânima são agentes mediadores entre os conteúdos inconscientes. E a consciência, e com isso quer-se dizer que ambos trabalham exatamente da mesma maneira, isso procede de uma maneira geral, mas me parece importante apontar também a diferença de papéis do ânimos e da ânima. O papel de transmitir conteúdos inconscientes, no sentido de torná-los visíveis, recai acima de tudo sobre a ânima. Ela ajuda na percepção de coisas que de outra maneira permanecem no escuro. Há uma condição prévia para isso. Trata-se de uma espécie de escurecimento da consciência, portanto, da instalação de uma consciência mais feminina que é menos penetrante e clara que a masculina, mas que num âmbito mais amplo percebe coisas ainda vagas. O dom visionário da mulher, sua capacidade de intuição, é conhecido à era. Seus olhos mais desfocados permitem-lhe pressentir o escuro e ver o que está oculto. Essa visão, a percepção daquilo que não pode ser visto de outra maneira, torna-se possível ao homem através da ânima. No ânimos, entretanto, a tônica não se encontra na percepção pura e simples, como foi dito. Isso já foi concedido ao espírito feminino desde sempre, mas sim, de acordo com o ser do Logos, no conhecimento e, sobretudo, na compreensão. O que o ânimos tem a transmitir é mais o sentido que a imagem. Seria um erro acreditar que alguém empregou seu ânimos quando esse alguém abandona-se à sua fantasia passiva. Não se deve esquecer que dar corda à sua atividade de fantasia é a norma para a mulher, não representando isso qualquer realização, acontecimentos ou imagens irracionais cujo sentido não se compreende. Parecem para ela algo totalmente natural, enquanto para o homem lidar com isso é uma realização, significando uma espécie de sacrifício da ratio, né? O salto da luz para a escuridão, do claro para o opaco. Para o homem é um esforço admitir que todos os conteúdos aparentemente incompreensíveis ou mesmo sem sentido poderiam ter valor. Além disso, a postura passiva exigida pela contemplação corresponde no todo menos à natureza ativa do homem. Para a mulher, isso não é difícil. Ela não tem nenhuma premeditação contra o irracional. Não tem a necessidade de encontrar de imediato um sentido para tudo. Nem a aversão pelo passivo suportar tudo isso. Para aquelas mulheres para as quais o inconsciente não se abre facilmente, que encontram dificuldade em ter acesso aos seus conteúdos, o ânimos pode tornar-se mais um empecilho que uma ajuda quando quer analisar e compreender de imediato cada imagem que emerge, antes mesmo que ela pudesse ser percebida. O ânimos deve exibir sua genuína eficácia somente depois que esses conteúdos tiverem penetrado na consciência, tendo já talvez até mesmo tomado forma. Neste momento, sua assistência é então inestimável, pois ele ajuda para que se chegue à compreensão e ao sentido. É possível, entretanto, que alguém seja notificado de um sentido diretamente a partir do inconsciente, de forma que não são símbolos ou imagens que se apresentam, mas o conhecimento pronto, expresso em palavras. Esta é, na verdade, uma manifestação muito característica do ânimos. Muitas vezes o difícil é apenas descobrir se, no caso, se trata de um dos significados conhecidos, válidos universalmente e, portanto, coletivos, ou de uma inteligência real e, portanto, condicionada ao indivíduo. Para que isso fique claro, requer-se, mais uma vez, a apreciação crítica consciente e uma diferenciação clara entre a própria pessoa e o ânimos. 2. A representação do ânimos através das imagens do inconsciente. Depois de ter
tentado mostrar até aqui como o ânimo se manifesta para o exterior e na consciência, eu gostaria a seguir de discorrer sobre como as imagens do inconsciente o representam, como ele aparece em sonhos e fantasias. Aprender a conhecer essa forma, bem como manter com ela conversas e discussões ocasionais, são um importante passo adiante no caminho para a diferenciação. Surge aqui uma nova dificuldade, que se trata do reconhecimento do ânimos como imagem ou figura. Esta consiste em sua multiplicidade de formas. Nós ouvimos de homens que a ânima quase sempre surge com formas bastante determinadas, acontecendo isso de modo mais ou menos semelhante com todos os homens, como mãe ou amada, irmã ou filha, senhora ou escrava, sacerdotisa ou bruxa, com os respectivos sinais contraditórios de um ser claro e escuro, prestimoso e pernicioso, elevado e baixo. Na mulher, pelo contrário, emerge ou uma quantidade de homens, ou bando de pais, um conselho ou um tribunal, ou ainda uma assembleia de homens sábios, ou então um artista transformista que pode assumir qualquer forma e que faz uso abundante dessa capacidade. Esclareço essa diferença para mim mesma da seguinte maneira. O homem tem a experiência da mulher, na verdade, apenas nas personificações citadas acima, como mulher ou amante, irmã ou filha, senhora ou servidora e etc. Na verdade, portanto, sempre de uma maneira que se relaciona com eles. Estas são as formas sob as quais sua existência se deu desde sempre. A vida do homem, ao contrário, assumiu formas variadas, já que sua tarefa biológica lhe deixou tempo para muitas outras coisas. No que se refere às variadas áreas de atividades masculinas, o ânimos pode surgir como representante ou mestre de qualquer tipo de poder ou saber. É característico da figura da ânima que todas as suas formas sejam ao mesmo tempo formas de relacionamento. Mesmo quando ela aparece como sacerdotisa ou bruxa, esta se encontra sempre em uma relação especial com o homem, cuja ânima ela incorpora, de modo que ela ou lhe confia um segredo ou o enfeitiça. Eu me lembro da She, de Rider Haggard, eu não sei, em que até mesmo a relação especial é apresentada como milenar. Na figura do ânimos, por outro lado, tal relação não tem que ser necessariamente representada. De maneira correspondente à orientação prática do homem, característica do princípio do logos, essa figura pode aparecer de forma pura e absolutamente objetiva, e não relacionada como sábio, juiz, artista, piloto, mecânico, etc. E não é raro que ela surja apenas como o estranho. Talvez justamente essa forma seja sobretudo característica, pois para a alma puramente feminina, o espírito significa o estranho, o desconhecido. Parece-me que a capacidade de assumir formas diversas é uma propriedade do espírito que expressa algo semelhante à mobilidade, isto é, a propriedade de percorrer grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Cadê? Que o pensamento tem em comum com a luz e com o qual o ideal do pensamento de que falamos acima está relacionado. Tá, isto é, a propriedade de percorrer grandes distâncias em um curto espaço de tempo, que o pensamento tem em comum com a luz e com o qual o ideal do pensamento de que falamos acima está relacionado. O ânimos, portanto, com frequência aparece como piloto, motorista, esquiador ou dançarino, quando justamente essa leveza e velocidade devem ser acentuadas. As duas propriedades, a capacidade de metamorfose e a rapidez, podem ser encontradas em muitos mitos e contos de fadas, como propriedades de um deus ou de um mago. Wotan, Senhor dos Ventos e chefe da Ordem dos Espíritos, que eu já mencionei, Loki, o Flamejante, e Mercúrio, com os sapatos alados, representam esse aspecto do Logos, que se movimenta com vivacidade imaterial, de uma certa maneira apenas dinâmica, sem propriedades fixas e que expressa possibilidade de forma, sendo ao mesmo tempo um espírito que flutua para onde quer. O ânimo surge personificado em sonhos e fantasias, sobretudo na forma de um homem real, como pai, amante, irmão, professor, juiz, sábio, como mago, artista, filósofo, erudito, engenheiro, monge, sobretudo jesuíta, ou como comerciante, piloto, motorista, etc.
Em suma, inteiramente como um homem caracterizado de alguma maneira por capacidades espirituais ou por outras qualidades masculinas. Isso pode ocorrer no sentido positivo, como um pai prestativo e bem-intencionado, como um amante encantador, amigo compreensivo, líder superior, ou então como um tirano violento e sem consideração, admoestador, pregador moral e juiz da moral. Então, mais uma vez como sedutor, explorador e frequentemente também por meio de uma mistura de ilusionismo intelectual e questionamento humano. Um fascinante pseudo-herói. Ele é também representado às vezes como um rapaz, ou um filho, ou um jovem amigo. Nesse caso, quase sempre quando o componente masculino da mulher é entendido sobretudo como em desenvolvimento. Em muitas mulheres, como já foi dito, ele aparece de preferência de forma múltipla, como um conselheiro que decide sobre tudo o que acontece, que transmite prescrições e proibições, ou expressa concepções de validade universal. Se ele aparece mais como um indivíduo que troca de máscaras ou como muitos ao mesmo tempo, pode depender da situação em que a mulher em questão se encontre e eventualmente também da fase de desenvolvimento do momento. Eu não posso tratar aqui de todas as variadas formas de aparição pessoais do ânimos, e me contento neste momento com uma série de sonhos e fantasias em mostrar como ele se apresenta ao olhar interior, como ele aparece à luz do mundo dos sonhos. São exemplos nos quais o caráter arquetípico está especialmente nítido e que contém ao mesmo tempo indícios de um desenvolvimento. O surgimento dessas figuras instituiu-se na mulher em questão, numa época em que a atividade espiritual independente tornou-se um problema e a figura do ânimos começou a desligar-se da pessoa em que fora projetada. Surgiu então um sonho a desligar-se da pessoa em que fora projetada. Não, meu Deus do céu, nossa, juntei as duas linhas. Surgiu então em sonho um monstro com cabeça de ave cujo corpo era constituído apenas de uma bolha que podia assumir a forma que quisesse. Dele sabia-se que antes tinha se apossado do homem sobre quem o ânimos fora projetado, e que era preciso ocultar-se dele, pois ele gostava de devorar pessoas, mas que não as matava, precisando elas continuar a viver em seu interior. A forma da bolha indica algo que ainda se encontra no estágio inicial, somente a cabeça, como órgão característico do ânimos, está diferenciada e logo como a cabeça de um ser aéreo. Além disso, qualquer forma pode surgir e a voracidade aponta para uma necessidade de expansão e desenvolvimento dessa grandeza ainda indiferenciada. A propriedade da voracidade é iluminada por um provérbio que está no Khandogya Upanishad, que trata da natureza de Brahma. Abre aspas. O vento é, na verdade, o que arrebata, pois quando o fogo se apaga, ele entra no vento, e quando o sol se põe, ele entra no vento. E quando a lua se põe, ela entra no vento, e quando as águas secam, elas entram no vento, pois o vento arrebata todos eles. Fecha aspas. É assim com referência à divindade. Abre aspas. Agora, em relação a si mesmo, a respiração é a que arrebata, pois quando se dorme, então a conversa entra na respiração. Na respiração, o olho, na respiração, o ouvido, na respiração, humanas, pois a respiração arrebata todos eles. Estes dois são, portanto, os dois arrebatadores. O vento entre os deuses e a respiração entre as brisas da vida. Fecha aspas. Ao lado desse ser de ar, com cabeça de pássaro, surge uma espécie de espírito do fogo, um ser elementar, constituído apenas de chamas e que se encontra em constante movimento, e que é chamado de filho da mãe inferior. Essa figura materna, em vez de uma mãe celeste e luminosa, incorpora o feminino primordial como pesado, ligado à terra, versado em magia, um poder às vezes prestativo, às vezes sinistro como uma bruxa, e muitas vezes até mesmo destrutivo. Seu filho seria, portanto, um espírito do fogo telúrico, que lembra o Logi, ou Loki, da mitologia nórdica, o qual, segundo Grimm, é representado por um gigante dotado de poder criativo, mas também, ao mesmo tempo, como um vilão astuto e sedutor, do qual surgiu posteriormente o demônio cristão. Na mitologia grega, ele corresponde a Hefesto, deus do fogo terrestre, mas que em sua atividade de ferreiro aponta para um fogo domesticado, enquanto no log nórdico está incorporada mais a força da natureza elementar, sem direção,
Como filho da mãe inferior, esse espírito do fogo terrestre está próximo da mulher e é seu conhecido. Ele se manifesta de maneira positiva em atividades práticas, sobretudo na manipulação da matéria e também em sua elaboração artística, de maneira negativa em estados de tensão ou em explosões de afeto, e muitas vezes de maneira duvidosa e fatal, como aliado do feminino primordial, como instigador ou energia auxiliar, daquilo que geralmente é conhecido sob denominação de uma arte diabólica, de feitiço feminino. Seria possível caracterizado como logos baixo ou inferior, em oposição ao logos superior elevado, que está esboçado no ser de ar com cabeça de ave, corresponde ao deus do vento, ao espírito Otã, ou ao guia de almas, Hermes da mitologia, que não descendem da mãe inferior, pertencendo sim a um pai distante e desconhecido. O motivo da mudança de forma retorna a um sonho subsequente, no qual é mostrada uma imagem com o título Urgo, o dragão mágico. Nela está representado um ser semelhante a uma serpente ou um dragão com uma menina que se encontra em seu poder. O dragão tem a capacidade de se expandir em todas as direções, de forma que a menina não tem nenhuma possibilidade de escapar do alcance do monstro, já que a qualquer movimento da menina, ele se estica para o lado correspondente, impossibilitando assim a fuga. A menina é uma figura que sempre se repete em todos os seus sonhos e fantasias, que pode ser concebida como alma, mais ou menos no sentido de individualidade inconsciente. Na nossa imagem onírica, ela está apenas esboçada como uma sombra, com traços faciais irreconhecíveis, mas ainda assim totalmente em poder do dragão. Cada um desses movimentos é observado e medido por ele. Não parece ser possível livrar-se dessa situação. Mostra-se, no entanto, um desenvolvimento do sonho na seguinte fantasia. Um artista mágico exibe suas bailarinas para um príncipe indiano. Estas, hipnotizadas pelo mago, dançam uma dança de metamorfoses, em que elas, tirando um véu após outro em colorida alternância, simulam ora animais, ora pessoas. Mas, apesar de estarem hipnotizadas pelo mago, o príncipe exerce um efeito misterioso sobre elas, entrando mais e mais em êxtase e não prestando mais atenção às ordens do mago para que parem de dançar. Elas continuam dançando até que, por fim, como um último véu, elas se livram de seu invólucro corpóreo e caem no chão como esqueletos. Os restos são enterrados, do túmulo cresce uma flor e desta surge novamente uma mulher branca. Trata-se do mesmo motivo, a menina em poder do mago, cuja ordens ela tem de obedecer por não ter outra opção. Na figura do rei, entretanto, surge um adversário do mago, que impõe limites ao seu poder sobre a menina e atua como se esta, em vez de agir sob ordens como antes, dançasse a partir de então por si mesma. Agora a metamorfose, antes apenas representada, torna-se realidade, em que a bailarina morre e torna a aparecer da terra sob uma forma modificada e transfigurada. Aqui é de especial importância a duplicação da figura do Animus, que por um lado aparece como mago e por outro como príncipe. No mago está representado o poder mágico possuído pela forma inferior do Animus, que leva a menina a assumir formas diferentes ou mudar de forma, enquanto o príncipe, como já diz a própria palavra, incorpora um príncipe superior, que efetua uma metamorfose verdadeira e não apenas representada, guiar e acompanhar mudanças e transformações da alma como um verdadeiro psicopompo. É uma função importante do ânimo superior, isto é, suprapessoal. O sonho seguinte dá uma outra variação do mesmo tema. A menina tem um amado fantástico que mora na lua e que cada vez vem no barco da lua nova para receber um sacrifício de sangue que a menina lhe leva. No entretempo, a menina vive livre como uma pessoa entre pessoas. Mas quando a lua nova se aproxima, o espírito a transforma num animal feroz. E seguindo um impulso irresistível, ela precisa subir a altitudes solitárias e lá oferecer o sacrifício ao seu amado. Mas o espírito da lua transforma essa oferenda de forma que esse mesmo espírito se torna um animal de sacrifício, que devora a si mesmo e se renova, transformando-se o sangue derramado numa estrutura semelhante a um vegetal, em que nascem flores e folhas multicoloridas. Em outras palavras, através do sangue recebido, isto é, da libido que flui para ele, o princípio espiritual perde o caráter perigosamente urgente
indestrutível e torna-se uma vida própria, uma atividade em si.